Ok, pessoal, então, boa noite a todos e a todas. Vamos começar a aula do REL 3, falando sobre inovação aberta e inovação fechada. O que é uma inovação aberta e o que é uma inovação fechada? Vocês já ouviram falar nesse termo, inovação aberta? Alguém já ouviu falar sobre isso? Pode abrir o microfone, ficar à vontade. Parece que vocês estão meio tímidos. Não? Não ouviram falar nada? Enfim, qual que é a diferença entre uma inovação aberta e uma inovação fechada? Uma inovação aberta é a inovação que muitas empresas praticavam ou ainda praticam até hoje. Né? São aquelas empresas secretas que mantêm a quantidade de informações secretas por muito tempo. Né? Uma das empresas aí que mantém as informações secretas é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela mantém a fórmula do seu produto, do seu xarope, as 7 chaves, as 7 cofres, quer dizer, né? Não é nem as 7 chaves, é cofre atrás de cofre, e não consegue nunca saber o que é. Né? Por que vocês acham que essas empresas praticavam esse tipo de informações fechadas? Por quê? O que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar, porque eu não estou conseguindo ter acesso aqui a vocês, porque eu estou compartilhando a tela. Pode falar. Por que vocês acham que as empresas praticavam inovação fechada até então? Será que é porque eles temeriam a competitividade? Sim, uma boa. Porque antes, quem tinha as informações, quem protegia as informações, eram as pessoas, eram as empresas que mais teoricamente teriam competitividade, né? Eles não conseguem abrir. Para que eles vão abrir as suas inovações, já que quanto mais fechada eu for, mais segredos, mais competências internas eu teria. Então, essa era a ideia por trás da inovação fechada. Só que o que aconteceu? Com a revolução da internet, com a revolução das tecnologias de informação, a internet acabou sendo hoje o grande repositório de informações. Vocês podem perceber hoje, né, que tem muitos cursos hoje que eles dão gratuitamente. Por quê? Por que hoje a maioria dos cursos eles são gratuitos? Você fica até espantado de ver, né, os caras ensinando violão de graça, ensinando como faz o PowerPoint de graça, ensinando como fazer yoga. Tem de tudo, de tudo. Por quê? E tudo de graça, aberto. Por quê? O que vocês acham? Pode abrir o microfone e ficar à vontade. Ou isso que eu estou falando não é verdade? Vitor, Verdade é, mas não faço ideia. não faz ideia? Eu Hoje em dia, tenho. Oi, desculpa. Pode pode falar. falar, Fabrício. Ok. Eu acho que seria porque hoje, como a informação é bem mais distribuída, eles não se preocupam tanto com a informação, mas sim em, como eu posso dizer, na imagem que aquilo pode trazer se eles passar bem feito. Uhum. Por exemplo, se eles fazem um vídeo lá, um cara que toca violão,
Se ele ensina bem, aí o cara vai ver e fala, pô, quero ele na minha festa, por exemplo. Aí ele usa dessa busca. Bacana. Vocês podem perceber, cortou aqui a fala do Fabrício, mas o que eu vejo é que hoje em dia a reputação está acima do conhecimento. Então, se você tiver muita reputação entre o pessoal, se você tem muito seguidor, você está bem cotado, bem colocado. E aquele que não tem tantos seguidores não estão bem cotados, né? Então, você abre o seu conhecimento para fazer com que você fique muito bem cotado entre as pessoas, e uma vez que você ganha relevância, você se torna extremamente competitivo. Olha que interessante. Então, hoje, a forma de competitividade hoje mudou, já não é mais inovação fechada. Não é você ficar com o seu conteúdo fechado, a sua competência fechada, mas quanto mais você abrir para os outros, e quanto mais relevância você ganhar em cima dos outros, você vai ter mais competitividade. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Ah, beleza. Sem problema, Fabrício. Eu expliquei agora só para te complementar, né? O raciocínio seu está correto. Quanto mais você ganhar relevância hoje, você é mais competitivo. Então, hoje o mundo não adianta você ficar escondendo aquilo que você faz. É muito melhor você mostrar aquilo que você faz, mesmo que seja de graça, porque você ganha relevância, você ganha notoriedade, você ganha seguidores. E esses seguidores que você vai estar ganhando é que vai fazer aquilo que nós chamamos de base instalada. Você vai ter uma maior base instalada. E quanto maior a base instalada que você tem, quanto mais influência você tiver sobre essa sua base instalada, mais notoriedade você vai ter e mais capacidade de influência você vai ter para fazer com que as pessoas invistam em você, patrocinem você, e você vai ganhar notoriedade através da influência. Ou seja, quanto mais aberto você ser agora, mais você vai conseguir ganhar relevância no mundo de hoje. Pode falar, Gabriel. E hoje, tecnicamente, a relevância gera remuneração, né? Sim, verdade. Por isso que tudo hoje, né? Você não adianta mais ficar trabalhando com inovação fechada. Vocês entendem? A inovação hoje precisa ser aberta. Você vai ter que abrir a sua plataforma, né? Você vai ter que abrir a sua competência e falar para o pessoal, o que vocês estão achando disso aqui? É claro que as coisas centrais suas você não vai abrir, às vezes falta, sempre tem aquele segredo, aquela culinária, por exemplo, que você, não fique igual o cara que está fazendo o vídeo. Então, aí ele te dá um curso pago, ele te dá o curso aberto, geralmente é para ele desculpa, passar as formas gerais, mas quando se fala em curso fechado, ele passa as dicas realmente importantes. Então, quanto mais você consegue ter seguidores, influência, relevância, você consegue monetizar em cima dele através de cursos mais especializados, através de patrocínios, através de vendas de lojas e etc, etc. Então, hoje nós estamos mudou totalmente a visão. Antes, o que era uma inovação fechada se torna totalmente aberta hoje. As trocas de informações
podem ser muito rápidas, a um custo muito baixo. E isso faz com que não adianta a gente ficar escondendo as informações, mas sim compartilhando. Quanto mais compartilhar, nós conseguiremos mais relevância. É por isso que hoje em dia aqui, nós vamos ver no livro, por exemplo, né, nesse capítulo 5 e 6, acessar e compartilhar, visualizar, capítulo 4, 5 e 6 aqui, a gente vai estar vendo essas formas, como fazer com que a gente ganhe relevância nesse mundo aí que está mudando a toda hora, né? Então, a gente precisa compartilhar, a gente precisa acessar, nós precisamos visualizar, e isso acaba sendo relevante demais agora nesse mundo da inovação aberta, tá bom? Então, isso é um exemplo muito interessante. Agora, eu vou aqui usar um slide da Inventa, né, e mostrar para vocês algumas ferramentas de inovação aberta, né? Por que a gente ganha inovação? Porque a inovação quando a gente olha nesse gráfico aqui de geração de valor e tempo, quando a gente consegue fazer uma inovação aberta, significa que nós estamos pegando o conhecimento e a inteligência de uma terceira pessoa. Nós não precisamos desenvolver do zero, porque alguém já sabe fazer isso. Por exemplo, eu estou precisando fazer uma logo agora, um logotipo. Eu não sei fazer, eu não sei mexer com isso. Se eu tiver que aprender a mexer com Corel, fazer um trabalho como é que eu posso dizer? Um trabalho de pensar uma logo diferente e tal, vai demorar muito, eu não vou conseguir fazer. É muito mais fácil hoje eu contratar um serviço desse que é muito barato por aí e eu conseguir incorporar isso rapidamente na minha empresa. É isso que é a ideia. Como é que eu ganho muito valor a uma velocidade rápida, né? É isso que cada vez mais a gente está mirando através dessas inovações abertas. Então, a inovação aberta é um paradigma que assume que as empresas podem e devem utilizar ideias externas e não apenas internas, né? E aí eu consigo fazer com que esses caminhos interno e externo cheguem mais rápido ao meu desenvolvimento tecnológico, tá? É isso que acontece. Então, então acontece o seguinte, acontece que nesse funil aqui de inovações que vocês estão vendo, né, o que acontece? Hoje, a gente, antes, só para vocês verem a diferença entre inovação fechada e aberta, numa inovação fechada, as ideias vinham somente das empresas, das pessoas que trabalhavam dentro das empresas. E aí, então, essas ideias que vinham dentro da empresa, as pessoas que trabalhavam dentro da empresa, que desenvolvia essas ideias e caía aqui alguns produtos no mercado. Vocês estão vendo esse funil aqui numa inovação fechada. Mas numa inovação aberta, o que acontece? As ideias dentro da empresa tanto podem sair para fora das fronteiras da empresa, como indo também para mercados alternativos, ou seja, o que significa isso? Essas pessoas aqui criaram algumas patentes e, por exemplo, as patentes não estão sendo usadas. As patentes estão ali encalhadas dentro das empresas, né, nas prateleiras da empresa. E, na verdade, isso é uma perda de tempo, perda de dinheiro, né? Você não dá um fim a essa patente, por exemplo. Você não consegue explorar essa patente. Porque muitas vezes você escreve uma patente
não para utilizar, mas sim para resguardar, para guardar aquela patente, né? Para você guardar aquele domínio daquela tecnologia. Então, essas patentes aqui ficam paradas. Mas aí você fala, não, mas e se eu compartilhar essa patente com uma outra empresa que está precisando? E se eu mandar esse conhecimento para fora e eu poder licenciar esse conhecimento? O que, que acontece? Então, você tanto pode criar ideias internas e colocá-las para fora, como também você pode pegar as tecnologias externas de outras pessoas ou outras empresas e incluir dentro da empresa para gerar um produto, né? Essa é a diferença entre inovação aberta e inovação fechada. Então, hoje, né, você tem várias formas de conseguir fazer com que as suas ideias, tanto internas quanto externas, possam chegar para a tua empresa, né? Então, existem 3 estágios aqui de inovação aberta. Existe o estágio da pesquisa, existe o estágio do desenvolvimento e existe o estágio da comercialização. Qual que é a diferença entre esses 3 estágios? A diferença é que quem entra primeiro aqui, nessa área da pesquisa aqui, por exemplo, ele ganha mais dinheiro. Por quê? Porque ele entra junto, pesquisando aqui com a empresa principal, um desenvolvimento em conjunto. Quanto mais aqui para o finalzinho do funil, essas inovações forem entrando para dentro do funil, ele vai, como eu posso dizer, ele vai tendo menor participação na receita, na geração de receita desse produto. Faz sentido, porque ele não começou desde lá do início, né? Ele foi entrando em estágios mais posteriores do desenvolvimento dessa tecnologia aqui, tá certo? Então, aí tanto essas empresas aqui, do jeito que eu falei, né, essas ideias podem ser licenciadas para patente, como também uma tecnologia externa pode entrar junto com a pesquisa, desenvolver algo conjunto e chegar aqui até o produto final, né? Como também no desenvolvimento você pode ter uma parceria, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho como desenvolver essa ideia, né? Então eu vou desenvolver com algum, vamos supor, uma universidade, um professor, um aluno, ele tem uma ideia, mas ele não tem uma empresa que consiga fabricar essa ideia. Então, ele desenvolve a ideia, depois entra no desenvolvimento e vira um produto. Ou então, uma empresa ou uma universidade, por exemplo, você tem uma ideia muito bacana que desenvolve tudo e na hora de comercializar, ele vira uma empresa, ele vira uma startup e ele sai da universidade para virar uma empresa. É possível isso também. Então, existem várias alternativas aqui de você fazer isso acontecer. Agora, existem vários tipos aqui de formas de fazer essa inovação aberta, né? E nós vamos ver como a gente consegue, então, o que são essas diferentes formas de inovação aberta e como a gente consegue explorar, como é que a gente consegue usar cada uma delas, né? Então, é importante a gente saber qual é o contexto da inovação, como é que eu vou, qual é a forma, como é que eu vou inovar para a gente poder usar, né, essa inovação aberta. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vocês têm uma empresa chamada Tecnisa, que é uma empresa de construção civil, né? E ele faz uma inovação aberta muito bacana, que ele tem, por exemplo,
olha só, né? Ele fala o seguinte: como é que eu estou fazendo os prédios, eu estou fazendo eu estou fazendo os, como é que fala? Os condomínios. Como é que eu faço para ter mais ideias de clientes e de usuários que eu consiga incorporar dentro dos meus produtos, né? Dos meus das minhas novas moradias que eu estou fazendo, né? Deixa eu ver, tinha um vídeo muito bacana aqui, deixa eu ver, que fala sobre... Olá, eu sou o Gustavo, coordenador de vendas da Tecnisa, e hoje eu vim te apresentar o Highlights do Dr. Nelson Moretti. Próximo ao Brooklyn, Campo Belo, Moema e Chácara Flora, o Jardim Prudência é um bairro de localização privilegiada, situado entre as avenidas Washington Luiz e Vereador João de Luca. O acesso ao Highlights Jardim Prudência é feito pela Rua dos Cafezais, uma rua arborizada, próximo ao aeroporto de Congonhas, Shopping Morumbi, padarias, mercados, restaurantes e uma infraestrutura completa de serviços e comércios. Além de uma excelente localização e plantas diferenciadas, o Highlights oferece uma ampla área de lazer para você e para sua família. Salão de festas, brinquedoteca, área fitness e yoga, piscina adulto, piscina infantil, são alguns dos espaços desse Smart Home. Além de toda essa estrutura, destaco algumas facilidades. A previsão de carga elétrica para veículos híbridos e elétricos, e o Grab and Go, com opções de lanches práticos e naturais. O Highlights é um empreendimento que aproveita e maximiza todos os espaços. São duas opções de plantas. Uma de 68 metros quadrados, com 2 dormitórios, sendo uma suíte e outra de 85 metros quadrados, com 2 suítes e lavabo. O ponto alto desta planta é o contrapiso nivelado da sala e varanda, ampliando a sensação de espaço e integrando os ambientes. Uma exclusividade da planta de 85 metros quadrados é a churrasqueira a carvão, ideal para aqueles que gostam de receber amigos e familiares. Se você procura uma moradia bem localizada, planta bem planejada e uma excelente área de lazer, venha fazer uma visita ao nosso apartamento decorado. Então, é interessante a gente ver aqui nesse vídeo que muitas dessas inovações foram incorporadas por meio da inovação aberta. Então, eles, por exemplo, eles falam, olha, eu preciso... Como é que vocês acham que é melhor eu fazer o playground? Né? A parte a parte comum. Como é que vocês acham que tem que ser a parte elétrica? Como é que vocês acham que eu tenho que fazer essa parte de lazer? Então, eles vão pegando essas ideias através da plataforma de inovação aberta das pessoas que vão colocando essas ideias e eles vão incorporando essas ideias das pessoas nos produtos deles. Então, é muito interessante que uma empresa extremamente, vamos assim dizer, de um mercado muito tradicional como uma indústria imobiliária, consegue fazer uma inovação aberta por meio de ideias externas, ideias que fazem com que ele tenha ideias que eles nunca pensaram antes, que, na verdade, os moradores é que falam, é bom se tivesse isso, é bom se tivesse aquilo. E é interessante que, olha só, né, essas empresas, elas investem dinheiro em startups
fazendo com que as startups ajudem o desenvolvimento tecnológico dessas empresas. Então, eles fazem vários tipos de programa, por exemplo, esse Fast Dating aqui, que é o programa de inovação aberta da Tecnisa, né, que ele faz com que a gente envie, né, as empresas, startups enviem para a Tecnisa sua ideia, e aí essas ideias são avaliadas e selecionadas, e se você for escolhido, você então é convidado para fazer uma parceria com a Tecnisa, né? E é interessante porque quando a gente faz isso, quando essa empresa, por exemplo, faz uma coisa dessas, ela consegue A inovação pegar uma inovação que ela jamais iria conseguir de outra forma, de uma forma muito mais rápida e muito mais interessante para ela. Vamos ver como é que funciona esse programa Fast Dating está numa Tecnisa. tecnologia, num produto ou até mesmo num drible. Ela pode estar em qualquer lugar, no atendimento, no processo ou na forma de fazer negócios. E é por isso que a Tecnisa, uma das empresas mais inovadoras do mercado brasileiro, criou o Fast Dating Tecnisa. Mas você sabe o que é isso? Fast Dating Tecnisa é um encontro rápido que realizamos com empresas que queiram oferecer produtos, serviços ou ideias inovadoras. São 10 minutos contados no relógio para você vender seu peixe. E vale lembrar, pode ser para qualquer área da empresa. Aí, se rolar uma química, a Tecnisa convida você para uma nova reunião. Só que dessa vez sem o cronômetro ligado. Acesse www.tecnisa.com.br/fastdating e inscreva-se para um encontro conosco. A Tecnisa quer conhecer suas ideias. Interessante, né, pessoal? Então, só para vocês verem como essa questão de inovação aberta é uma coisa assim que já está incorporada já no dia a dia das empresas. Vocês estão percebendo? Não é algo que é só teórico, mas sim hoje já está incorporada dentro das empresas. As empresas, elas querem ter essa inovação aberta junto deles, porque esse tipo de interação, de parcerias, são extremamente importantes para as empresas, porque elas vão ter acesso a um mundo de conhecimento e a um mundo de competências, novas competências, que essas empresas não têm. Então, o que acontece? Hoje, nessas empresas de startups, essas empresas de tecnologia, as parcerias são essenciais, porque as parcerias é que vão trazer as peças do quebra-cabeça que eu não tenho. Eu tenho algumas peças do quebra-cabeça que eu consigo fazer muito bem feito, só que eu não tenho outras partes do quebra-cabeça que eu preciso compor para ter um ótimo serviço, mas eu não tenho. E de onde é que vão vir essas peças? Vão vir através das parcerias, através dessas inovações abertas, né? Então, eu preciso saber de onde vêm essas outras peças, essas outras competências. E é isso que esse modelinho aqui que estou te mostrando agora, ele fala, né? Então, a alta administração, ele faz com que você direcione, você apoie, organize e engaje as empresas, toda a empresa para a inovação. Então, eu preciso fazer com que a empresa seja uma empresa inovadora, né? Uma empresa inovadora,
é meio complicado de ter nesse mercado. A maioria das empresas não quer inovar, quer ficar no seu status quo, porque é muito mais cômodo você ficar no seu status quo. Só que aquelas empresas que são mais aguerridas, são líderes do mercado, são aquelas empresas que buscam as inovações. Então, a alta administração precisa estimular a inovação. A inovação faz parte da veia da empresa e essa empresa fica o tempo todo desenvolvendo as inovações. E quando se faz isso, quando se cria uma cultura da inovação dentro da empresa, aí sim, você vai, olha, a tendência está para lá. O que nós vamos fazer? Só que eu não tenho tudo, eu não tenho essas peças do quebra-cabeça. Vamos ver quem é que tem, né? Vamos ver quem é que pode entrar como parceiros. Como é que a gente implementa, principalmente quando você tem uma competência externa para colocar internamente, não é fácil, porque, às vezes, o que vem de externo para ser colocado dentro da empresa precisa de ter uma adaptação muito grande. Às vezes, a ideia é muito interessante, mas é inviável, porque só de você fazer a adaptação é um custo enorme, né? Então, se torna inviável. Então, a gente precisa aprender com todas as etapas para fazer com que essas inovações funcionem, né? Façam com que haja esse funcionamento. E hoje, mais do que qualquer outra época, a tecnologia da informação permite a gente fazer todas essas etapas de forma rápida, de forma um custo muito baixo de você conseguir fazer isso, né? Por exemplo, olha só, isso é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, por causa da tecnologia da informação, da internet, teve uma época que eu estava trabalhando em uma consultoria e eu estava lá na Europa fazendo meu pós-doutorado. Enquanto eu fazia meu pós-doutorado, eu estava fazendo uma consultoria com os meus colegas, professores também, aqui no Brasil, né? E independente se a gente estava ou não no mesmo local, no Brasil, a gente fazia esse tipo de call através da internet, a gente fazia reunião e eu cada um desenvolvia a sua parte do trabalho, cada um em seu canto, né? E hoje isso ficou praticamente um padrão, né? Porque esse negócio de pandemia fez com que a gente trabalhasse mais em casa do que qualquer outra coisa. Então, hoje em dia, a gente vê, principalmente na área de desenvolvimento de software, as pessoas estão hoje muito mais trabalhando em casa, porque as pessoas chegaram à conclusão que é muito mais barato e muito mais produtivo a pessoa ficar em casa. Não sei se produtivo é muito mais barato, você não precisa pagar todas as contas de infraestrutura e tal. Você desenvolve em casa e você entrega os produtos dentro do prazo determinado. Cada um vai trabalhando e vai fazendo com que o seu trabalho renda muito mais do que se você estivesse trabalhando todo junto no mesmo lugar. Então, é isso que vai acontecendo, né? Cada um vai trabalhando no seu próprio lugar, cada um vai trabalhando na sua competência, e assim o desenvolvimento ocorre através da colaboração, através da cocriação. Nós vamos ver o que é isso, né? E aí, então, a empresa começa agora a estar conectada com os conceitos e possibilidades emergentes para trabalhar a inovação aberta, né? Existem vários conceitos. Inteligência coletiva, esses aqui são livros, né? Que foram lançados sobre essa questão da inovação aberta, né? Sabedoria da multidão. Existe
um conceito chamado a multidão tem o crowds, né? O crowdsourcing, né? O crowd a multidão é que consegue te trazer soluções, principalmente na área de computação, né? Na área de vocês. Só para perguntar, que área que vocês estão estudando? Sistemas de informação. Eu sou de ciência da computação. Maravilha. Alguém fez uma pergunta aqui, Gabriel, mas você não acha que isso atrapalha na hora de surgir novas ideias ou questionar o produto? O que você quer dizer com isso, Gabriel? Explica para nós, por favor. Eu falo no caso dessa questão de trabalhar remotamente, né? Uhum. Será que não atrapalha, tipo assim, quando se tem pessoas no mesmo ambiente de trabalho, acho que é mais fácil de fluir ideia, de fluir questionamento sobre o produto, sabe? Uhum. Você acha que não atrapalha no caso de cada um fazer sua função, em vez de estar todo mundo ali junto? Bacana. Uma boa pergunta. Existe... Quem está fazendo biologia aqui? Só para eu ver quem... Vitor Hugo, né? Beleza. Sou eu, já. Beleza. Existem hoje muitas ferramentas mais rápidas de desenvolvimento, tipo Scrum, por exemplo. O pessoal de TI sabe qual que é o método. Você faz uma reunião rápida por dia e passa o que você desenvolveu no dia passado e fala o que você vai fazer hoje, né? Concordo com você, Gabriel. Existem situações em que você tem que ter interações. E quanto mais perto você tiver, melhor seriam essas interações. É por isso que existem, por exemplo, hoje, hubs de inovação. Por exemplo, o Itaú Cubo, que é uma aceleradora. Cubo Itaú é um prédio onde as empresas de vários lugares, várias coisas, ficam juntos aqui para trabalhar, né? E as startups ficam lá todas juntos trabalhando e você consegue criar um ecossistema de inovação para fazer com que essas empresas e essas startups e essas empresas juntas consigam ter, vamos assim dizer, muito mais poder de inovação do que se eles estivessem trabalhando separados. Enfim, existem benefícios e malefícios de se trabalhar virtualmente. Uma das coisas hoje de trabalhar virtualmente é que você consegue fazer, enfim, coisas que antes você não conseguia. Por exemplo, dar aula como é que eu estou dando agora, né? Com muitos exemplos, eu acesso informações da internet do jeito que eu quero, eu consigo fazer isso, que se eu tivesse lá na hora, na lousa, eu não conseguiria, por exemplo. Mas, por outro lado, também, a proximidade consegue fazer algumas coisas que você não tem condições de fazer se você estivesse longe um do outro. Mas, para isso, hoje em dia também, existem várias ferramentas de conversas, ferramentas de, vamos assim dizer, de reuniões virtuais, em que a qualquer momento você pode acessar a outra pessoa e fazer reuniões. Não necessariamente a reunião com o grupo todo, mas você pode fazer reuniões com algumas pessoas que você quer fazer a reunião naquele momento, e você faz uma reunião rápida e resolve o seu problema. Tá? Então, desculpa que ainda estou sarando ainda
gripe forte. Mas o que acontece, né? Através dessas novas ferramentas de reuniões, e principalmente daqui para frente, ainda mais com esse tipo de ferramenta de reuniões virtuais, realidade aumentada, etc., esses tipos de reuniões vão ser cada vez mais frequentes. Tá certo, Gabriel? Faz sentido para você? Faz sim. A questão é que, tipo assim, falando por mim, eu acho que eu seria mais produtivo em ideias se eu estivesse num ambiente de convívio, sabe? Entendi. Eu acho que nesse ambiente de casa, assim, né, o home office, acho que, sei lá, tem muitas coisas para você distrair e tal. E no ambiente de trabalho comum, acho que seria você fica fechado naquele convívio, naquele lugar assim, com outras pessoas que estão com objetivos mesmos que os seus, entendeu? Entendi. Bacana. A gente vai ter que, como se fala, nós vamos ter que realmente adaptar e entender. Mas uma coisa que essa pandemia mostrou, que eu acho muito interessante, é que muitas coisas que antes nós fazíamos presencialmente, podemos fazer virtualmente. Reparam nisso, né? Então, essa pandemia deu um salto significativo nessas questões, e as ações das empresas que fabricam esse tipo de, prestam esse tipo de serviço de reuniões virtuais, Zoom, Google Meet, essas ferramentas foram as que mais valorizaram nesse mundo aí de pandemia, né? Porque ficou essencial. E outra coisa, pessoal, por exemplo, na logística, o que a logística evoluiu nesse processo de pandemia não está escrito, na verdade. Hoje você compra no Mercado Livre e você tem produtos, tem mercadorias que você recebe em um dia. Você compra num dia, você recebe no dia seguinte. Que tecnologia que permitiu isso, entendeu? Então, é toda uma engenharia de logística que está por trás, que faz com que parcerias diferentes sejam criadas através de trocas rápidas de informações, que fazem com que você tenha um estoque a tempo real, online, sabendo quais produtos estão saindo, quais produtos estão demandando, quais produtos estão vendendo, onde que foi entregue, como foi entregue, quanto foi entregue. Então, são coisas assim que antes você não tinha, e que ficou extremamente necessária nesse tempo de pandemia e que te trouxe aí uma competência que você nunca tinha visto até então. Interessante, né, pessoal? Não é interessante isso? Né? Então, comentando sobre a Amazon, né? A Amazon, ela, tecnicamente, ela se desenvolveu o tempo todo sobre essa ideia e acabou que nesse momento de pandemia, essa ideia que eles desenvolvem desde o início da empresa, acabou que efervesceu, né, nesse momento. Nos Estados Unidos, tem entrega que você faz compra num dia, 1 hora depois tá na porta da sua casa. Você está brincando, né? O que é isso? E outra, né? Do jeito que você falou mesmo, praticidade. Hoje eu prefiro muito mais comprar online do que comprar na loja, porque na loja eu tenho que sair de casa, eu preciso estacionar o carro. Tem coisas que eu trago lá de São Paulo que eu consigo receber no dia seguinte, que se eu tivesse que comprar lá em São Paulo, ia ser uma loucura total. Né? Então, é muito interessante. Então, nós vamos ver aqui como é que se faz essas
interações na inovação aberta. A primeira delas é a cocriação. O que é a cocriação? É você envolver os clientes e outros stakeholders ou outros agentes externos nas atividades de desenvolvimento de produto e serviço. Então, quando você tem, por exemplo, o YouTube, é uma cocriação. Você tem uma quantidade de clientes que é, ao mesmo tempo, usuário e produtor. Nós chamamos eles de prosumers. Prosumers. O que é o prosumer? É aquele consumer, o consumidor, que também é o productor, que também é o produtor, é o prosumers. Então, a cocriação é o momento em que o cliente final, vários clientes, criam conjuntamente e faz com que vire aquela plataforma de conhecimento enorme que é o YouTube. Você quer aprender a construir um nicho? Você está lá. Você quer aprender a fazer um pão de fermentação natural? Você está lá. Você vai lá. Você quer aprender uma música? Está lá. Você quer ver filme? Enfim, tem N tutoriais para que você use. Aprenda de graça no YouTube. Cooperação. Cooperação é uma forma de você usar o teu competidor para cooperar, né? Para fazer com que, ao invés de você ficar competindo, você pega uma empresa ou uma parceria, você faz uma parceria e alinha essa parceria para que você consiga desenvolver algo em cooperação. Eu tenho uma competência, mas está faltando outra competência. De onde essa outra competência vai vir? Através de uma parceria. Então, eu faço uma cooperação, um acordo de cooperação, uma parceria para fazer com que essas duas competências juntas consigam fazer o negócio funcionar. E o que é uma colaboração? Uma colaboração é quando você tem um processo interativo em que duas partes ou mais se juntam para objetivos comuns, né? Cooperação e colaboração são mais ou menos igual, tá? Só que, diferentemente da simples cooperação, numa colaboração, as partes também aportam diferentes recursos complementares em busca de atingir resultados superiores, tá? Então, cada empresa vem colocando uma competência. Deixa eu explicar para vocês, por exemplo, um negócio chamado consórcio, para fabricar aqueles carregadores magnéticos ou aqueles carregadores de celular, como é que fala mesmo? Carregadores de celular sem wireless, carregadores wireless. Deixa eu ver como é que eu falo isso aqui. Isso. Por exemplo, esses tipos de carregadores aqui, carregador sem fio, né? Na verdade, o que acontece? Esses carregadores sem fios, eles têm um consórcio de empresas, muitas empresas que se juntaram para conseguir fazer esse tipo de carregadores wireless. Carregadores wireless, como é que eu posso colocar aqui, só para vocês verem? Empresas envolvidas. Carregador por indução. Porque existem vários modelos hoje de carregadores sem fio, né? E, na verdade, cada tipo de carregador, ele é
desenvolvido por um conjunto de empresas que eu não consegui achar exatamente o que eu estou procurando agora, desenvolvido através de um conjunto de empresas que desenvolve primeiro. Na hora do desenvolvimento, todo mundo desenvolve junto, mas na hora de vender, cada empresa vai vender o seu próprio produto em cima daquela tecnologia que foi desenvolvida em conjunto, entendeu? Então, é uma forma de colaborar, é uma forma de fazer com que haja esse desenvolvimento conjunto e depois a exploração individual. Tá? E aí, então, tem vários exemplos aqui, por exemplo, exemplo de crowdsourcing. O que é o crowdsourcing? É a cocriação, quando você tem muitas pessoas trabalhando para um desafio. Hoje em dia, existem vários desafios que as empresas colocam, né? E esses desafios é feito através de um chamado aberto. E através desse chamado, os vencedores ganham um prêmio em dinheiro e qualquer um pode participar, né? Por exemplo, eu não sei se vocês estão lembrados, né? Quando tinham aquela batata frita, e depois eles falaram assim, dê ideias aí de sabores de Ruffles, né? Vocês lembram? Ruffles, sabores, desafio. Aqui, por exemplo. Desafio você a criar um sabor de batata Ruffles melhor que coxinha, sei lá. Né? Então, eles foram ali e fizeram várias promoções, assim, de faça-me um sabor Ruffles, crie um sabor, divulgue e fature muita grana. Né? Então, eles dão, sei lá, 0,5% de faturamento, alguma coisa assim, líquido, e você consegue fazer um sabor. Aí tem vários sabores, né? Tem sabor, sei lá, sabor yakisoba, sabor isso, sabor aquilo. Então, é uma forma de você fazer o crowdsourcing. Crowd significa multidão, sourcing significa significa a fonte. Então, a fonte da inovação vem através da multidão. Um outro exemplo é esse Fiat Mio. Eu não sei se vocês viram, né? Foi esse conceito que foi desenvolvido através do Fiat Mio, em que os participantes começaram a dar ideias. E através dessas ideias, que foi criando esses conceitos. Inclusive, o conceito de touchscreen no carro foi desenvolvido a partir desse projeto Mio. Né? Por exemplo, também aquele espelho, o espelho, na verdade, aquele espelho no quebra-sol, aquele negócio lá que tem em cima do carro que você tampa o sol, como é que é o nome daquele trem lá? Esqueci. Enfim. Antes, o espelho só tinha no lado do passageiro, mas agora eles começaram a perceber que 50% dos usuários de carros são mulheres. E as mulheres também querem ter um espelho também para se arrumar, para passar um batom, para ver como é que ela está, etc. No volante. Então, eles colocaram aquele espelho no lado do motorista através da participação das pessoas nesse tipo de desenvolvimento, entendeu? Então, olha só que interessante, no Fiat Mio, muitos participantes entraram nesse processo de cocriação, né?
e divulgou através da web, Twitter, Facebook, blogs e vídeos, e olha só, tiveram aqui 2,3 milhões de visitantes únicos, 45 mil comentários postados, 10.600 ideias enviadas, 17.600 participantes cadastrados. E aí chegou nesse conceito aqui, olha que interessante, né, que é esse tipo de inovação aberta, entendeu? Através do crowdsourcing. E hoje a gente tem um monte aqui de ferramentas que dá para utilizar. Um monte de ferramentas, um monte de plataformas que fazem com que a gente coloque as ideias ou busque as ideias. Na verdade, é o seguinte, a ideia é o seguinte, né? Eu tenho uma ponte, eu tenho a tecnologia, e aí eu estou procurando um rio para passar debaixo da minha ponte. O que eu faço? É uma forma de a gente pensar uma inovação aberta. Eu tenho a ideia, eu tenho o conceito, eu tenho o conhecimento, mas eu não sei como usar. Então, eu quero disponibilizar para todos, eu anuncio que eu tenho esse tipo de tecnologia e alguém está procurando aquela tecnologia e vem contactar comigo. Ou então, eu tenho um rio, que é o problema, e eu quero a ponte. E eu começo a procurar quem é que tem esse conhecimento, essa competência que possa fazer com que crie essa ponte para mim. Então, tanto faz se eu tenho uma ponte, eu estou procurando um rio, ou se eu tenho um rio e estou procurando uma ponte. Vocês entenderam? Então, de acordo com o que eu tiver, eu consigo usar essas ferramentas, eu consigo usar esses vários tipos aqui de plataformas que me permitem buscar essa inovação aberta. Então, existe uma diversidade de ferramentas hoje que é legal, muito legal nessa inovação aberta, e é importante que eu preciso compreender e buscar melhor qual que é a melhor ferramenta para eu utilizar nesse tipo de inovação aberta, né? Então, é o que eu falei, de um lado você tem os demandantes e do outro você tem os ofertantes. É interessante, pessoal, que antes não tinha esse tipo de mercado, não tinha esse tipo de interação, porque geralmente as empresas, naquele modelo fechado, ele não sabia o que o outro estava fazendo. Numa inovação fechada, você você está desenvolvendo algumas coisas interessantes, por exemplo, na universidade, só que você deixa essa inovação, ele se torna um produto que fica guardado na prateleira, ele não vai gerar nenhum valor e fica guardado. Só que o que acontece? Eu já fui muito em congressos por aí, em que, quando as pessoas estão apresentando as suas ideias, as suas pesquisas, muitas pessoas das outras empresas estão ali como olheiros de novas tecnologias, e esse pessoal vai visitando as estantes dos alunos apresentando as ideias, para chegar e falar assim, cara, é muito interessante essa sua pesquisa, como é que você fez? Né? E esse pessoal vai atrás, as empresas vão atrás dessas pessoas, desses pesquisadores das universidades, para tentar fazer parcerias de desenvolvimento. Ou então, essas empresas contactam as universidades e falam, olha, eu tenho uma bolsa de doutorado, eu tenho uma bolsa de mestrado, você não quer desenvolver esse problema para mim? Você não quer resolver esse problema para mim? Né? Então, são formas de haver essa interação entre os demandantes e os ofertantes. Beleza? Né? Então, é possível fazer isso. Então, você tem aqui os especialistas ou o grande público como fonte. Você pode ser tanto especialista
ou você pode tanto ser grande público, e você tem o escopo, o que você quer fazer e como você quer fazer. Né? E aí você vai juntar essas duas coisas e você vai começar a ter agora essas 4 formas aqui de inovações abertas: ambiente e sistemas de ideação e cocriação, acesso a tecnologias e competências, ideias e conceitos por crowdsourcing ou crowdsourcing de serviços complementares. Quando você usa o grande público, você entra no crowdsourcing, que é a fonte através de multidões. E quando você entra em especialistas, aí você acessa já a tecnologias muito mais específicas que esses especialistas estão desenvolvendo, tá certo? Por exemplo, aqui, né? Captação de ideias por crowdsourcing. Então, para que é? Geralmente é usada para ideias e conceitos. Crowdsourcing é o ato de transferir tarefas tradicionalmente realizadas por um funcionário ou um fornecedor para um grande e indefinido grupo de pessoas ou comunidades, uma multidão, né? Através do chamado aberto. Então, você tem, por exemplo, o atizo, né? Você elabora as questões, encontra as ideias, seleciona a ideia, avalia a ideia, planeja a implementação. É uma ferramenta. O atizo é uma plataforma. Eu não usei, só estou colocando aqui porque esse pessoal do Inventa foi que pesquisou e trouxe aqui para nós, tudo mastigado já, e eu estou usando o material deles. Tá? Então, o crowdsourcing, a participação das pessoas de diferentes backgrounds e origens. Você pode ter gente de tudo quanto é jeito, do mundo inteiro participando. Trabalho remoto, atividade de tempo livre, grande variação na qualidade e características dos outputs, dos resultados. Geralmente há resultados inusitados. Não há contratos formais de propriedade intelectual. Você paga um pouquinho de dinheiro e a pessoa já fica satisfeita. Né? Então, é uma forma de fazer crowdsourcing através de, aqui, ideias de o que fazer com o grande público. Agora, o que fazer com os grupos de especialistas são as empresas, são as ideações e cocriações ou sistemas de gestão de ideias e conceitos, por exemplo. Como é que é o processo de ideação e cocriação? Intervenções e ferramentas que estimulem a interação e colaboração direcionada entre diferentes stakeholders da organização, com o objetivo de facilitar a geração de inovação de benefício mútuo. Então, você vai ter um público-alvo bem definido. Você quer, por exemplo, eu quero fazer um desenvolvimento com... existe uma empresa chamada Log, que é uma empresa de logística, que estava visitando todas as universidades, falando para o pessoal, a gente está precisando de gente assim, 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 vocês não têm alguém para participar? E eles foram fazendo, inclusive na UFLA teve uma palestra do pessoal da Log, procurando por pessoas que queiram trabalhar com eles. Então, as abordagens são personalizadas. Por quê? Porque vai para especialistas, participantes selecionados criteriosamente. Pode haver um mix entre participante interno e externo, promove estímulos à reflexão e cria vínculos emocionais, fortalece relações entre os participantes e resultados podem ser muito relevantes. E eu acredito que muita gente boa foi contratada por meio desse tipo de programas de ideação e cocriação que o pessoal da Log fez nas universidades. Eu achei muito bacana mesmo. Então, aí tem a Exargo Markets, enfim, eu não conheço essas plataformas, esses Spigot, né? Eu também não conheço essa plataforma, mas fica aqui só para vocês conhecerem, tá bom?
como fazer agora com grande grupo e aquisições, solução e design, né? Então, tem o crowdsourcing de serviços complementares. Eu já tenho uma tecnologia, um conhecimento, e eu quero complementar ele, eu quero ter serviços complementares, né? Então, para que serve? Eu quero buscar ideias e conceitos para atividades pontuais e bem definidas, geralmente não críticas. O que significa não críticas? Não é minha competência central da empresa, mas sim são complementares. Então, eu posso buscar no mercado, eu posso ver quem é que pode complementar isso para mim. Geralmente, é utilizado para pequenas atividades, força de trabalho global, baixo custo para o empregador, porque não tem vínculo formal, e desafios no acompanhamento do trabalho e alinhamento da qualidade. Então, você pode ter aqui, você pode buscar através dessa plataforma Elance, enfim. E, finalmente, acesso a tecnologias e competências, em que aqui eu vou buscar as pessoas que já têm tecnologia, já têm competências, eu quero fazer um intercâmbio tecnológico, né? Eu quero soluções complexas. Para quê? Geralmente para fazer acordos de aquisições de tecnologias, licenciamentos de tecnologias, vendas de tecnologias, para fazer com que eu consiga fazer uma demanda muito específica de uma necessidade que eu tenho. Então, há uma necessidade de detalhamento muito claro das demandas, formas e condições de operacionalização dependem do acordo, caso a caso. Geralmente, você até assina aqueles acordos de non-disclosure, que é acordos de confidencialidade, porque aí sim a gente está tratando de assuntos muito específicos que têm muito impacto, né? E o demandante pode se preparar para internalizar os resultados gerados. Então, existem aqui Nine Sigma, que é a plataforma, enfim, existem outras plataformas aqui, tá bom? Então, principais conclusões de uma inovação aberta. A gente precisa ter muito claro o objetivo, a gente precisa saber as limitações da ferramenta, a gente precisa complementar essas ferramentas entre si. Parte do processo de PDI, pesquisa e desenvolvimento, ele vem de parte externa, ou a gente pode colocar a nossa parte que a gente desenvolveu para a externa. Promoções de interações, é preciso ter muita promoções de interações, e também tem diversidade de motivações. Às vezes você quer somente ver um sabor para o Ruffle, outra coisa é você querer resolver um problema sério dentro da sua empresa. Aí você vai escolher a metodologia, beleza? Então, com isso, eu consegui aqui dar uma geral no que é uma inovação aberta, e eu abro alguns minutinhos aí para, se vocês tiverem alguma dúvida. Deu para vocês entenderem? O que vocês acharam de uma inovação aberta? Lucas, o que você achou? Vitor, o que você achou, Vitor? Vocês estão aí? Gabriel? Beleza. Então tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Maravilha, Fabrício. É isso mesmo. Bacana. Então é interessante, né, que hoje em dia muita gente está fazendo, igual a Tecnisa que eu falei, que é uma indústria extremamente tradicional, mas que está usando essas ferramentas de inovação aberta para inovar. E essas empresas, elas ficam top do mercado, empresas extremamente inovadoras. É isso aí, Gabriel, é algo mais abrangente que uma inovação fechada, e é uma estratégia
Uma estratégia que, se for pensar em 10 anos atrás, quase nenhuma fazenda, é verdade. Muitas possibilidades, não ouvia muito o público. Verdade, verdade. Mesmo com a resistência das empresas conservadoras, estão tendendo a mudar para as inovações. Perfeito. Muito boas observações que vocês estão fazendo. É exatamente isso mesmo. É bem bacana, né? Então, com essa aula, eu quis abrir o horizonte para vocês, falando que as inovações hoje não são apenas fechadas, mas sim abertas. Tá beleza? Eu acho que essa é a mensagem. Eu espero ter passado a mensagem para vocês. E isso aí eu vou deixar disponível. Vocês podem acessar quando vocês quiserem no Help 3. Eu vou deixar ela gravada. Eu vou jogar lá no YouTube e vou deixar essa aula gravada para que vocês e outros possam acessar a qualquer momento. Entrem lá no Help 3, então, e façam a tarefa daqui a 15 dias, tá bom? Combinado? Então, não havendo mais dúvidas, nos despedimos aqui. Nos encontramos, então, na próxima live, tá bom? Tudo de bom para vocês, bom descanso, boa semana e aproveitem para estudar aí, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado pela participação. Até mais, então. Bom descanso a todos aí, tá bom? Por nada, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado. Vai ficar disponível lá no Hell 3. Eu vou deixar o link dessa aula. Eu vou jogar primeiro lá no YouTube e vou deixar o link lá no Hell 3, tá bom? Maravilha, pessoal. Até mais então, Gabriel. Até mais, Fabrício. Tudo de bom para vocês.